Olá, irmãs. Meu nome é Rosângela da Silva Feitosa e Deus tem me dado o imenso privilégio de servi-lo. E uma pergunta que foi colocada, foi me dado o tema Missões em tempos de pandemia. No Salmo 67, versículo 3 e 5, diz assim: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O desejo de Deus é que todos os povos louvem o nome do Senhor. O homem foi criado para glorificar a Deus. Infelizmente, o pecado estragou tudo. E ao invés de vivermos para a glória de Deus, o homem natural, sem Cristo, vive apenas para si mesmo e seus prazeres. Por isso é necessário fazer missões. E então, o que é missões? Missões é a tarefa de anunciar as boas novas de salvação, a fim de que as pessoas glorifiquem o nome do Senhor. Deus almeja que todos os homens o louvam. E como isso poderá acontecer? O Senhor Deus nos deu um imenso privilégio, a missão de levar as boas novas. Em Marcos 16:15 diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, cada crente tem a missão de pregar o evangelho. Isso inclui você e eu. Não é algo apenas dos pastores, missionários, aqueles irmãos que têm o dom de evangelismo. Não. É para todas as pessoas salvas. Tem a tarefa de levar a palavra de Deus. Mas talvez você esteja pensando, como fazer isso nesse tempo de pandemia? Como fazer missões nesse tempo de pandemia? Primeiro, fale de Cristo onde você está. Um dos exemplos mais interessantes é o apóstolo Paulo. Ele usava todas as oportunidades para pregar o evangelho. Quando ele era perseguido, mesmo assim ele continuava anunciando a Jesus Cristo. Quando estava na prisão, ainda aproveitava a oportunidade para pregar o evangelho. Ele disse, em Filipenses 1, 12 e 13, diz assim: Quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo não ficou ali naquela prisão se queixando, tadinho de mim, estou aqui preso, olha só meus pés, meus braços. Não. Ao invés disso, ele viu uma oportunidade de falar de Jesus Cristo ali naquele momento. Assim também devemos aproveitar essa situação de pandemia para anunciar o Evangelho. Como? Onde você está é a sua oportunidade. Por exemplo, quando eu estava retornando da igreja, lá em Moçambique,
num transporte pequenininho chamado Chapa. Logo no começo da pandemia, escutei os jovens gritando: coronavírus, não! Coronavírus, não! Eles achavam que assim afastar a pandemia. E naquele momento, Deus me deu a oportunidade e o privilégio de poder oferecer esperança àquele jovem através da palavra de Deus. Não me lembro como eu comecei, mas eu comecei a falar de Jesus para aqueles jovens ali naquele transporte público. Eles pararam de gritar e ficaram me ouvindo atentamente a palavra de Deus por um bom tempo. Então, ali naquele lugar onde eu estava, naquele transporte público, Deus me deu um imenso privilégio de falar de Jesus Cristo. Onde você está é a sua oportunidade. Se você está no trabalho, ali é sua oportunidade. Se você vai ao hospital, ficou doente, vai ao hospital, ali é a sua oportunidade. Se você vai comprar pão, ali é a sua oportunidade. Se chega alguém na sua casa para te vender alguma coisa ou qualquer outra coisa, ali é a sua oportunidade, na sua própria casa. Já tive a oportunidade de falar de Jesus em casa, quando chegavam as pessoas para vender diversas coisas. Então, é uma oportunidade. Onde você está, é a sua oportunidade. Então, esse é o primeiro ponto. Colossenses 4:6 diz: andai em sabedoria com os que estão de fora e aproveitai bem cada oportunidade. Então, devemos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos oferece. Então, fale de Jesus onde você está. Esse é o primeiro ponto. Nessa pandemia, por exemplo, Deus me deu mais oportunidade que antes de falar de Jesus, visto que muitas pessoas estão com medo e sempre comentam do assunto. Então, é uma oportunidade que você tem de oferecer esperança às pessoas. E agora vamos para o segundo ponto. Há tantas pessoas desamparadas e necessitadas nesta pandemia. E se você tem a oportunidade de ajudar, ajude-os. E essa pessoa terá a porta do seu coração aberta para você falar de Jesus. Muitas pessoas foram levadas a Jesus Cristo através desta maneira de testemunhar. Pastor Humberto, ele fala que esse é o evangelismo de afirmação. Muitas pessoas têm a mente fechada e não vão querer que você pegue a Bíblia e leia para ela. Elas vão negar, elas vão rejeitar. Tem muitas pessoas missionários que enfrentam rejeição em outros países. E a maneira que eles fazem para chegar ao coração das pessoas é fazendo alguma ação social, ajudando aquela pessoa em algum momento difícil. E assim a pessoa vai ter o coração mais aberto para ouvir do Evangelho. Então, abra as mãos aos aflitos e necessitados. E se você pode ajudar alguém, ajude. E essa é uma maneira de você poder também alcançar as pessoas. Eu achei muito interessante um testemunho que eu ouvi estes dias da professora Socorro Martins. Ela relatou que era muito, muito católica, devota de Maria. E o filho dela adoeceu gravemente. Então, alguns crentes começaram a chegar na sua casa, perguntaram se podia orar por ela e seu filho. A princípio, ele negou, não queria, mas acabou aceitando. E depois perguntaram se podiam retornar. E dessa maneira continuaram vindo. E o Senhor foi tocando no coração dele. E um dia ele entendeu
e confiou sua vida a Jesus Cristo e partiu para a glória eterna. Pouco tempo depois, a sua mãe, Socorro Martins, também confiou a vida a Jesus Cristo. Então, como isso aconteceu? Através da visita daqueles irmãos, para aquela pessoa que estava doente. Então, Deus, ele usa várias situações, e uma das formas é essa. O próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele aproveitou todas as oportunidades. Ele abria a mão aos necessitados, aos aflitos, ele servia as pessoas. Ele alimentou uma multidão. Ele curou muitas pessoas doentes. Ele se sensibilizou com os seus amigos Marta e Maria pela morte de Lázaro. Ele chorou. Ele viveu entre as pessoas servindo. E servir também é uma forma de testemunhar. Nesta pandemia, muitos estão precisando de cesta básica, agasalhos. Então, se você pode ajudar, ajude alguém. Ou mesmo uma palavra de consolo. E essa palavra de consolo pode ser até ministrada à distância. Talvez você diga, mas eu não posso sair de casa, eu sou do grupo de risco, eu não tenho saúde, eu não tenho como. Mas você mesmo em casa pode enviar mensagens edificantes. E essa é a terceira maneira de poder fazer missões em tempo de pandemia. A primeira foi, fale de Cristo onde você está. A segunda, abra mão aos desamparados e necessitados. E a terceira, escreva mensagens edificantes. Então, você pode fazer isso da sua casa, do seu próprio conforto, do seu lado, deitada na cama, talvez. Em qualquer lugar você pode fazer isso. E uma das coisas muito boas que temos hoje são as redes sociais. Por exemplo, um pastor relatou que aproveita o WhatsApp, envia textos evangelísticos pela lista de transmissão. E assim ele propaga o evangelho. Outro pastor Almir, ele aproveita sempre o Facebook e manda mensagens edificativas, mensagem da palavra de Deus. Ele aproveita as redes sociais para enviar mensagem edificante, não apenas para se exibir, como alguns usam. Então, é uma boa oportunidade de poder propagar a palavra do Senhor através das redes sociais. Mesmo a pessoa estando sem poder sair de casa, ele pode anunciar o evangelho enviando essas mensagens edificativas. Paulo, mesmo preso, ele dizia, mas a palavra de Deus não está presa. Ele estava preso. Naquela época não tinha redes sociais. O que ele fazia? Escrevia cartas de edificação para os irmãos. E nessas cartas também ele colocava sempre o evangelho. Por exemplo, Romanos é um livro que propaga bastante o evangelho. Você pode até evangelizar alguém usando somente o livro de Romanos. E Paulo, ele escreveu muito sobre o evangelho. Ele, mesmo estando preso, ele continuava falando de Jesus. Escrevia, falava ali. Então, mesmo você pode, assim como Paulo escrevia mensagens edificantes, nós também podemos fazer a mesma coisa. Se você precisar de mensagens edificantes, de folhetos, de textos, eu não sei como escrever, você pode colocar um versículo da Bíblia, pode pedir a ajuda de outras pessoas, você pode pedir minha ajuda se quiser. Então, você pode sempre falar algo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela penetra no mais profundo do coração. Se você disser, eu não sei o que falar, envia versículo da palavra de Deus e Deus vai usar isso no coração da pessoa. Então, missões em tempos de pandemia.
Eu poderia descrever muitas outras formas, mas eu vou resumir apenas nessas três. Fale de Jesus onde você está. Abra a mão aos aflitos e desamparados. Escreva mensagens edificantes. Muito obrigada.